Olá, meus amigos e minhas amigas. Ontem nós falávamos sobre a aceleração em torno dos debates europeus quanto ao uso de armas ocidentais para atingir o território russo. Hoje, vemos que essa aceleração já resultou em mudanças práticas. A permissão da Alemanha para que a Ucrânia use armas alemãs contra alvos na Rússia. Uma decisão que marca um passo importante, gente, na postura dos aliados ocidentais em relação ao conflito na Ucrânia e que, com certeza, configura mais um passo na escalada do conflito. Hoje, dia 31 de maio, o porta-voz do chanceler Olaf Scholz, Stefan Hebestreit, disse que a Alemanha deu luz verde para que a Ucrânia possa usar as armas fornecidas pela Alemanha em ataques dentro do território russo. Segundo ele, a Ucrânia tem o direito, segundo o direito internacional, de se defender contra ataques provenientes da Rússia, próximos à fronteira com a Ucrânia. Veja, meus amigos, que essa fala acompanha um movimento semelhante feito pelos Estados Unidos, reforçando a convicção de que a Ucrânia tem o direito de se defender contra esses ataques. Ele complementou ainda dizendo que, para esse fim, a Ucrânia pode usar as armas fornecidas para esse propósito, incluindo aquelas fornecidas por eles. Vale lembrar que a Alemanha é o segundo maior fornecedor de apoio militar à Ucrânia, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. Berlim tem enviado uma série de equipamentos militares para Kiev, incluindo aí artilharia pesada e lançadores de foguetes. Contudo, até então, a Alemanha estava meio relutante em permitir que essas armas fossem usadas em ataques contra o território russo, temendo, é claro, uma escalada no conflito. A situação mudou com o aumento da pressão sobre as forças ucranianas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, como temos visto, tem pedido mais armas e maior liberdade para usá-las. Esse tema, inclusive, esteve na pauta durante a visita do presidente francês Emmanuel Macron à Alemanha na semana passada. Macron defendeu que a Ucrânia deve ter a permissão para neutralizar bases militares russas usadas para lançar mísseis contra o território ucraniano. Zelensky deu uma entrevista em que falou sobre a intensa atuação da Rússia próxima à sua fronteira. Na entrevista, ele disse que o atraso de Joe Biden em sancionar o uso de armas ocidentais contra alvos na Rússia acabou deixando as forças do Kremlin rindo da Ucrânia e capazes de caçar o seu povo. Nessa entrevista em Kiev, o presidente ucraniano falou que a hesitação da Casa Branca custou vidas e instou o presidente dos Estados Unidos a superar suas preocupações constantes sobre uma possível escalada nuclear com Moscou. Na noite de quinta-feira, surgiu a notícia de que, após meses de lobby, os Estados Unidos deram um pequeno, mas simbólico passo. Pela primeira vez, permitiram que algumas armas de fabricação americana fossem usadas pelas forças ucranianas para disparar dentro da Rússia em defesa da cidade de Kharkiv. Mas na sua entrevista, Zelensky deixou claro que precisava usar armas poderosas de longo alcance que pudessem atingir alvos no interior profundo do território russo, um limite que a Casa Branca se recusou a ultrapassar. Segundo ele, os Estados Unidos precisavam acreditar mais na Ucrânia. Bom, gente, sem esse sinal verde, Zelensky disse que outros aliados, como o Reino Unido, podem não permitir que a Ucrânia use suas armas de longo alcance. Acreditem em nós, precisamos responder. Eles não entendem nada além da força. Não somos o primeiro nem o último alvo. Acho absolutamente ilógico ter armas ocidentais e ver os assassinos T... que estão nos matando do lado russo. Às vezes acho que eles estão rindo dessa situação. É como se fosse uma caça para eles, caçando pessoas. Eles entendem que podemos vê-los, mas não podemos alcançá-los. O Kremlin afirmou que a decisão de Joe Biden de permitir que a Ucrânia use armas fornecidas pelos Estados Unidos contra alvos na Rússia demonstra um envolvimento profundo de Washington no conflito, enquanto alguns aliados de Vladimir Putin aumentaram suas ameaças nucleares contra o Ocidente. Mas como os russos reagiram a essa mudança no status da Ucrânia? Bom, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos jornalistas hoje, nesta sexta-feira, que Moscou já estava ciente das tentativas da Ucrânia de atacar alvos no território russo com armas fornecidas pelos Estados Unidos. A decisão de Biden, na quinta-feira, de permitir que Kiev use armas americanas para fins de contra-ataque dentro da Rússia, perto da fronteira com a região de Kharkiv, acabou marcando uma mudança bem importante. Isso após aviso de Moscou de que a medida poderia desencadear um conflito global. A aprovação veio após dias de crescente pressão sobre Biden por causa dos aliados ocidentais e do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que argumentou que o atraso no uso de armas ocidentais custou vidas. Bom, gente, o que vocês acham que isso vai gerar para os rumos do conflito? A Rússia vai recuar ou o nível de agressividade russa vai passar para o uso de armas táticas? Comente aí. Bom, no lado diplomático, uma previsão minha em vídeos anteriores acabou se consolidando. A notícia é sobre a China e a Conferência de Paz sobre a Ucrânia que acontecerá na Suíça no próximo mês. A China afirmou que não participará dessa conferência porque não atende às suas expectativas, que incluem a participação tanto da Rússia quanto da Ucrânia. Isso é oficial, hein? E foi confirmado pelo Ministério das Relações Exteriores da China hoje, 31 de maio.
Para quem não sabe, a Suíça está buscando uma participação ampla de diversas partes do mundo para a cúpula em meados de junho, na esperança de estabelecer as bases para um processo de paz na Ucrânia. No entanto, a Rússia não foi convidada e descartou as conversas como insignificantes sem sua participação. Isso quer dizer que, sem combinar com os russos, não existe garantia de sucesso dos planos, como diria Garrincha. Veja o que disse o Mao Ning. A China tem insistido que uma conferência internacional de paz deve ser apoiada tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia, com a participação igualitária de todas as partes e que todas as propostas de paz devem ser discutidas de maneira justa e igualitária. Caso contrário, será difícil para a China desempenhar um papel substancial na restauração da paz. Alguns diplomatas foram informados essa semana pela China sobre sua decisão de recusar o convite, dizendo que suas condições não foram atendidas. Entre essas condições estava o reconhecimento da conferência por Rússia e Ucrânia, a participação igualitária de todas as partes e a discussão justa de todas as propostas. Veja o que disse o porta-voz da embaixada ucraniana em Pequim. Estamos muito tristes que o lado chinês não use a oportunidade de apresentar sua posição na plataforma da cúpula na Suíça. Na quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, sugeriu que a China poderia organizar uma conferência de paz com a participação da Rússia e da Ucrânia. Durante uma visita à China nesse mês, o presidente russo Vladimir Putin disse que a Ucrânia poderia usar as conversas na Suíça para tentar obter o apoio de um grupo mais amplo de países para a demanda do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por uma retirada total da Rússia. Putin também disse que apoia o plano da China para um acordo pacífico da crise, dizendo que Pequim compreendia plenamente o que estava por trás dessa crise. A Rússia e a China proclamaram um relacionamento sem limites poucos dias antes de Moscou lançar sua invasão da Ucrânia em 2022. Mas até agora, Pequim evitou fornecer armas e munições para o esforço russo de guerra. Pequim apresentou um documento de 12 pontos há mais de um ano que estabelecia princípios gerais para o fim da guerra, mas não entrava em detalhes específicos. Mais recentemente, China e Brasil assinaram uma declaração conjunta pedindo negociações de paz entre Rússia e Ucrânia na semana passada. Em relação à cúpula da Suíça, como vocês lembram, a Ucrânia em janeiro convidou o presidente chinês Xi Jinping para participar da planejada cúpula de líderes mundiais. Zelensky essa semana insistiu para que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, participasse, mas o Washington ainda não confirmou quem enviará para representar o país no evento. Provavelmente não será Biden. Bom, gente, embora na época eu tenha afirmado que seria bem difícil isso acontecer, o embaixador da China na Suíça, em março, disse que Pequim consideraria participar da conferência. Eu acho que alimentando um pouco a esperança do pessoal, representantes chineses chegaram a participar de uma reunião preparatória para a cúpula no verão passado em Jeddah, na Arábia Saudita. Bom, gente, como sabemos, vários líderes europeus e os Estados Unidos têm insistido para que a China se esforce mais para conter as exportações de itens de uso dual e componentes críticos que sustentam a base de defesa industrial da Rússia, o que o secretário dos Estados Unidos, Antony Blinken, chamou de a maior ameaça à segurança europeia desde o fim da Guerra Fria. Em resposta, a China insiste que suas exportações de uso dual estão sujeitas à supervisão e que mantém relações comerciais normais com a Rússia.